Irmãos, vamos abrir novamente em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda Timóteo 4, 7. E antes de ler, vamos nos encomendar ao Senhor mais uma vez. Preciosa é a tua palavra, Senhor, por isso nós a estimamos. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te louvamos por tua palavra que o Senhor nos deixou. Ela é muito preciosa para nós. Te pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor nos dê a unção do Espírito Santo, teu Espírito, sobre as nossas vidas. Nós que iremos ouvir, aquele que irá falar, todos nós precisamos da unção do alto para entendermos aquilo que o Senhor deseja de nós, entendermos as tuas palavras, termos revelação na tua palavra escrita. Então, Senhor, abre o nosso entendimento. Queremos compreender as Escrituras. Queremos ver a pessoa do teu Filho, Senhor. Nos revela mais do Senhor Jesus nessa noite. Ele é tudo para nós, como nós o amamos. Ele é Senhor, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós usamos o nome dEle, o nome de Jesus, para ficarmos firmes contra todas as ciladas do diabo nessa noite, contra toda a obra das trevas sobre o nosso ajuntamento aqui, a comunhão que temos tido. No nome de Jesus, que tudo seja desfeito, aquilo que não provém do Senhor. E que o Senhor nos dê uma atmosfera celestial. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. 2 Timóteo 4, 7. O apóstolo Paulo escreveu assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós vimos noite passada, compartilhamos, que essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Não últimas no sentido literal, últimas, mas elas estão inseridas nas últimas palavras que o apóstolo foi capaz de dizer ao seu filho Timóteo. É a última carta que ele está escrevendo. Daqui a pouco ele será martirizado e, de acordo com a tradição, ele foi decapitado. Então, é um homem que sabe que está partindo. Pelo próprio texto, nós podemos depreender isso. Combati o bom combate, ou seja, eu terminei a minha carreira, a minha vida aqui nessa terra. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vimos ontem que o apóstolo Paulo, conforme Atos 20, 24, era assim que ele via a sua vida, como uma carreira, uma corrida. E lá em Atos 20, 24, ele fala, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu termine a minha carreira. Ele usa ali como carreira ou corrida a palavra dromo no grego. É dessa palavra que vem esse termo moderno, velódromo, autódromo, lugares de corridas, velódromo de bicicletas e autódromo de carros. Então ele via a sua vida como uma carreira, uma corrida. E lá, nesse texto que lemos, combati o bom combate, completei a carreira. Para combate, ele usa a palavra agon. Agon significa um concurso, uma disputa bastante extenuante. Agon, ele diz, eu combati o bom agon. É dessa palavra que vem a nossa palavra agonia. E eu expliquei para vocês o que significa essa palavra. Dentre outras coisas, a palavra agonia significa os fenômenos que antecedem a morte.
diz, aquela pessoa está agonizante. Ele não tem mais controle do seu corpo. Ele experimenta reações no seu corpo, coisas no seu corpo sobre as quais ele não tem mais controle. O apóstolo Paulo terminou a sua carreira assim, de uma maneira honrada, uma maneira que agradou certamente ao Senhor. Ele tinha tanta certeza de ter terminado bem a sua carreira, que ele diz, já agora a coroa da justiça me está reservada. E eu disse que é a vontade de Deus que todos nós também terminemos a nossa carreira da mesma maneira como ele terminou, porque é possível, por causa da obra consumada do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, eu entendo pessoalmente, eu creio, que em algum ponto da sua vida ele era um esportista. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio, o coração. Então, é comum nos seus escritos referências aos Jogos Olímpicos, aos Jogos Gregos, aos Jogos Romanos. Naquela época, isso era bastante comum. Os gregos, eles tinham, eles tinham 3 ideais para a vida humana, que é a beleza, a liberdade e o outro, sabedoria. Às vezes nós pensamos, quando falamos da Grécia Antiga, nós pensamos apenas em termos de sabedoria, porque temos daquela época os seus filósofos, não é? Sócrates, Platão, Aristóteles e outros. Mas, a partir dos 7 anos, toda criança grega, ele teria que aprender e praticar algum esporte físico. Então, Paulo, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, ele usa a figura do boxe, sabe? O boxe. Ele usa a figura do boxe nos seus escritos. Abra aí comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26. 1 Coríntios 9, 26. Depois nós vamos voltar lá para 2 Timóteo. 1 Coríntios 9, 26, ele diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa palavra no original, esmurro, mas no 27, mas esmurro o meu corpo, esmurro, é um termo técnico que é usado para a luta de boxe, é rupopiazo. Sabe o que significa esse termo? Significa o golpe decisivo que um oponente desferirá no outro, abaixo aqui da sua sobrancelha, por cima do olho aqui. E que esse golpe é um golpe poderoso que vai levar o oponente ao nocaute. Então Paulo está falando, eu dou um direto bem por baixo do meu olho, para jogar o meu corpo. Reduzi-lo à escravidão é colocar o oponente ali, no chão, totalmente imóvel, nocauteado. E o vencedor fazia assim, né? Como o Muhammad Ali fazia, né? Cheio de empáfia. Então Paulo, aqui ele usa esse termo, rupopiazo, é do boxe. Ele também usa um termo lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, quando ele fala, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Essa palavra lutar, no original, é pali. Pali é aquela luta greco-romana. Lembra? Aquela 2 oponentes, eles pegam e o objetivo da luta vencerá quem imobilizar o outro, o oponente no chão, e colocá-lo com os ombros, ele imóvel com os ombros tocando o chão. Pali. Você lembra como é aquela luta? Que eles pegam um no outro assim, né? E eles ficam assim, né? Não fica? Girando? Isso. Então Paulo está dizendo, a nossa luta é assim que nós lutamos, não contra nós mesmos. Minha luta não é com você, Fabrício. A minha luta é com um oponente bastante forte. Uma luta greco-romana. E ele me pega de lá. E quem que é esse? Principados e potestades. Ele fala, ele me pega de lá. E eu pego ele de cá. E nós ficamos girando. E ele vai tentar o tempo todo
me jogar no chão e me deixar imóvel, fazendo com que os meus ombros toquem o chão. Então ele falou, a minha luta é contra ele. Ele também vai usar um terceiro exemplo de esporte muito comum naquela época, que é a corrida. Pode ser a corrida em bigas. Quem assistiu o filme do Ben-Hur, né? Você se lembra muito bem, aquela cena épica, quando os cavalos brancos, né, do sheik Alderim, vão correr contra os cavalos negros do... Ninguém assistiu, né? Os cavalos brancos, guiados por Ben-Hur, do sheik Alderim, vão enfrentar os cavalos negros do tribuno Messala, né? Então, aquela corrida ali é uma corrida que tanto pode ser dromo, como pode ser agon. Porque agon, além de ser um combate intenso, também pode ser uma corrida. Uma corrida de bigas, uma corrida a pé. Lá no nosso texto, que começamos a compartilhar ontem, Hebreus capítulo 12, versículo 1. O autor fala assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, cola tenaz. O pecado tenazmente nos assedia. Vocês lembram da cola tenaz? Lembra, Carneiro? O pecado que, como uma cola tenaz, fica grudando na gente, temos que desembaraçar dessas coisas. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E ali ele não usa dromo, ali ele usa agon. Porque aponta para uma corrida, uma carreira pela vida, extremamente extenuante. Como aquela corrida que eu citei há pouco, entre o Ben-Hur e o Messala. Vocês lembram o final trágico do Messala, não é? Como ele foi morto, e era muito comum. As corridas se revestiam de tal intensidade que muitos corredores ali eles morriam, eram pisoteados. Então isso era bastante comum. Então Paulo, creio, ele era um esportista, e se não fosse pelo menos um amante do esporte, certamente ele era. A boca fala do que está cheio o coração. Se eu for conversar com o Hermelindo ali, com 10 minutos de conversa, certamente ele vai mencionar alguma coisa referente a transporte, caminhão, pneu, estrada, é comum. E o Fabrício, certamente, alguma coisa de produto natural, um queijo, né? Alguma coisa, isso é comum. O dentista, o médico. Então, Paulo, ele usa essas analogias de uma maneira bastante inspirada, muito produtiva, para chamar a atenção do povo de Deus. Então, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira. Paulo tinha uma carreira para correr. A sua vida, a vida de Paulo, ele a via como uma corrida pela vida. Irmãos, cada um de nós aqui, que cremos no Senhor Jesus, inclusive você, estiloso, você foi colocado numa corrida pela vida. Está me entendendo, Davi? E agora você deve corrê-la. E você tem que correr até o final dos seus dias. Porque dependendo dos resultados da sua corrida, dependendo do resultado aqui na terra, dependerá, creio eu, a posição que você terá no reino de Cristo, no reino de Jesus, quando Jesus voltar para reinar sobre essa terra, conforme eu creio. Nessa corrida também, é nessa corrida que nós somos conformados à imagem de Jesus, conforme Romanos 8 diz. É nessa corrida que nós conhecemos mais a Deus. É nessa corrida que experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, temos uma corrida para correr. Qual o meu encargo? Eu disse que o meu encargo é compartilhar com vocês 6 essenciais para nós terminarmos bem a nossa corrida, assim como Paulo terminou a dele. Nós também devemos e podemos terminar a nossa. Então, compartilhei o primeiro ontem. Eu disse, devemos considerar essa tão grande nuvem de testemunhas. Irmãos, eu disse considerar. Eu não disse olhar para essa grande nuvem de testemunhas, mas eu disse apenas considerá-los. É sempre de bom tom
e devemos fazê-lo, embora alguém disse que o que aprendemos da história é que não aprendemos da história, mas o povo de Deus que tem o Espírito Santo deveria experimentar o contrário. Nós devemos aprender. Devemos aprender até com a formiga. Provérbios fala, vai ter com a formiga, preguiçoso. Enfim, nós devemos aprender sim com a vida de homens e mulheres que completaram bem as suas carreiras. Hebreus 11, que precede o 12, e o 12 começa com essa conjunção, portanto, que vai ligar o pensamento, ou aquilo que ele disse no capítulo 11 com o capítulo 12, ele diz, portanto, também nós aqui, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas mártires, ele disse, então corramos a nossa também. Olhamos para dois personagens ali citados em Hebreus capítulo 11. Um deles, Abraão, vocês se lembram, com 75 anos de idade, como ele obedeceu o seu chamamento, e ele partiu sem saber onde ia. E depois compartilhamos também sobre Isaac, como ele, apoiado na extremidade do seu bordão, ele adorou. Jacó, obrigado. Como Jacó terminou os seus dias apoiado na extremidade do seu bordão. É tão bonito isso, não é? O nome dele é torcedor, twister, enganador. Então, aquele que era enganador, ele termina a sua carreira aqui nessa terra como um adorador. Um irmão do passado chamado Martin Lloyd Jones, ele dizia isso, e isso sempre tem me encorajado, irmãos. Ele dizia, na carreira cristã não importa como você comece, não importa, nem como você comece e nem quando você comece. Importa sim como você a terminará. Não importa se com 14, se com 12, se com 10, se com 20, se com 50, se com 80, mas como terminaremos a nossa carreira cristã. Isso nos enche de esperança. Então Jacó, por causa da obra de Deus, na vida dele durante a sua carreira, a sua corrida aqui nessa terra, ele termina os seus dias como um adorador. Apoiado na extremidade do seu bordão, ele adorou. Então, se o Senhor permitir, nós vamos continuar hoje e amanhã, compartilhando mais alguns essenciais, considerando algumas coisas que nós devemos fazer tanto como preparativo para corrermos a nossa corrida, ou também para corrermos a nossa corrida em si mesma, olhando sempre para Jesus. Por isso que eu disse, consideramos essas testemunhas, esses heróis da fé, mas olhamos para Jesus, olhamos apenas para Ele, como o consumador, como o autor da fé, ou como uma tradução diz, como o nosso grande capitão, como o nosso general, como o nosso líder. Então, uma das coisas, a segunda coisa que eu quero compartilhar, que é um essencial para terminarmos bem a nossa carreira, está no próprio texto. Vamos abrir em Hebreus capítulo 12, versículo 1, novamente. Vamos ver o que o autor, os Hebreus, tem para nos dizer lá. Hebreus 12, 1. 12, 1. 12, 1. Ele diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e agora ele vai falar duas coisas aqui que nós precisamos fazer para corrermos a nossa carreira, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Agora ele diz, depois de ter feito isso, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Poderíamos, já que a palavra que o autor usou aqui, não sabemos quem é o autor de Hebreus, se eu falar algumas vezes que é Paulo, vocês já sabem que eu não estou dizendo que é Paulo. Às vezes a memória me trai, a palavra sai, mas eu realmente não tenho certeza de quem foi. Tem algumas possibilidades, mas também eu não vou conjecturar. Mas eu não sei se foi Paulo. Eu creio que não foi Paulo, mas, de qualquer maneira... Mas a palavra que o autor usa aqui para corrida ou carreira é agon. Então é uma corrida extremamente difícil. Na atualidade, qual é a corrida mais difícil que tem nesses esportes por aí, esporte olímpico, esporte de maneira geral, você sabe? Qual é a corrida mais extenuante, mais difícil,
mais cansativa. Qual é? Você sabe? A maratona. A maratona é a corrida mais difícil que tem nesses dias. Você sabe a distância da maratona? 42. Quem falou? É isso mesmo. E quantos metros? 100? Muito bem. 42 quilômetros. 195 metros. Eram 42 quilômetros. Por causa lá daquela lenda, né? Daquela batalha lá na planície de Maratona. E aí os gregos venceram e pegou um dos seus soldados, que era um corredor, Filipíades, e falou com ele para ir correndo, dar a notícia. Então a lenda diz que ele correu 42 quilômetros, chegou lá e disse, vencemos, caiu e morreu. Mas isso não tem nenhuma base, provavelmente foi uma lenda inventada. Mas enfim, 42 quilômetros era a maratona. Em 1913, a Olimpíada foi realizada na Inglaterra, em Londres. E a largada da maratona foi feita, ela foi dada nos jardins reais do rei. O rei pediu que naquele ano, já que fosse ali, ele queria que a largada fosse dada ali dos seus jardins, porque ele queria ver a largada da maratona. Então começaram no jardim e correram 195 metros até pegar a rua lá fora. E desde então ficou 42 quilômetros, 195 metros. É uma corrida extremamente difícil. 42 quilômetros. Campinas dá uns 30 quilômetros. Aonde que dá 42 quilômetros aqui, Hermelindo? Me ajuda aí. Se eu sair daqui hoje da posse e vou correr 40 quilômetros, 42, aonde que eu vou? Até na Anhanguera. Já pensou? É muita coisa, né? Nós vamos chegar lá na rodovia Anhanguera, 42 quilômetros, 195 metros. É uma prova muito difícil. Ela tem algumas particularidades. Em 1960, por exemplo, a maratona foi vencida por um etíope, chamado Abebe Bikila. Os mais novos não devem nunca ter falado desse homem, mas ele é um herói da Olimpíada. Ele era um soldado do exército etíope. E ele veio correr na última hora. O corredor, eram 2 corredores que o país enviava, e um dos corredores teve um problema na perna. E então falaram, leva o Bikila. E ele veio. E quando ele chegou aqui, o tênis não serviu para ele, nenhum dos tênis. Então ele correu descalço. E ele venceu a maratona de 1960, em Roma, descalço. Ele era muito bom corredor. Ele traçou a sua estratégia. A estratégia é muito importante numa corrida. Vocês sabiam disso? Não se corre de qualquer maneira. Então ele fez o percurso antes. E ele percebeu que havia um obelisco que ficava 1,5 km da linha de chegada. Ele mediu lá, pediu para medir e falou, é aqui. Quando eu passar aqui, eu vou dar o meu sprint final. Eu vou sair correndo igual um doido. E aí o treinador disse para ele assim, você tem apenas um homem que pode te derrotar aqui, Bikila, que é um marroquino. E ele geralmente corre com o número 26. Então, se você chegar na frente do número 26, com toda certeza você ganhará. Você ganhará de todos os seus oponentes. Então, marca o 26. E ele foi e marcou o 26. Ele começou a correr e já rapidinho ele foi para frente ali com os outros, mas ele não achava o número 26. Então ele foi correndo, procurando o 26 e ele não achava o 26. E ele foi, ficou sozinho na frente, mas não tinha, o 26 não tinha. Então ele falava, então o 26 foi mais rápido que eu, já está na minha frente, eu nem estou vendo ele mais, e ele corria mais e mais. Só que naquele dia, o corredor marroquino, que sempre corria com o número 26, não pegou o número 26. Ele pegou o número 100, me parece 106. Então o Bikila achava que ele estava na frente, ele estava lá atrás. Ele ganhou, descalço, com um recorde. E 4 anos depois ele voltou na Olimpíada de Tóquio e ganhou novamente. Dessa vez, calçado pela Adidas. Abebe Bikila, um grande corredor, um grande herói da Etiópia. A corrida de maratona, ela é extremamente difícil. Conversando certa vez com um irmão de Londrina, que gosta dessas coisas, ele me disse que entre o quilômetro 25 e o quilômetro 30, tem o que os corredores chamam de dar com a cara no muro. É como chega-se um ponto que o corpo fala, eu não vou mais, eu desisto, eu quero desistir, eu vou parar por aqui. E muitos param, exaustos. Mas ele disse que
Esse é um momento crucial da prova, onde muitos desistem. Mas se você insistir, depois que você passa dos 30 quilômetros, tudo fica mais fácil. E geralmente passou dos 30 quilômetros, então você consegue terminar a prova. Essa prova requer um grande preparo, muito preparo. Eu vou te dar um exemplo de uma prova muito difícil chamada Ironman, que é até mais difícil do que a maratona, que envolve mais coisas. A prova de Ironman, ela é, quando disputada, a pessoa, o concorrente, o competidor, ele vai nadar 3,8 km, ele vai pedalar 180 km e ele vai correr uma corrida de maratona, 42 km, 195 metros. Ele vai fazer isso tudo. É mais até do que uma maratona, né? Então ele chega lá e faz isso, pega o avião, vai lá, corre, faz e rapidinho ele está de volta para casa. Mas no ápice do seu treinamento, quando ele está se preparando para o Ironman, por semana, aqui está o treinamento de um Ironman, de alguém que faz o Ironman. Então, no ápice do treinamento, na segunda, na terça, quarta, quinta e sexta, ele faz natação. Eu vou dar por semana. Terça, quarta, quinta e sexta ele nada. E durante toda a semana ele vai nadar 10 quilômetros. Na terça, quinta e sábado ele vai pedalar a sua bicicleta. E durante a semana ele vai pedalar 300 quilômetros. E na quarta, sexta e sábado ele vai correr. E durante a semana ele vai correr 60 quilômetros. Apenas como uma preparação para a sua corrida. Apenas se preparando. Ele vai fazer isso todas as semanas. Então, a corrida, seja o Ironman, seja a maratona, requer alguns cuidados para que o competidor não fique no meio do caminho. Talvez isso explique, irmãos e irmãs, porque muitos têm ficado à beira do caminho. Porque tantos irmãos e irmãs, eles têm abandonado as suas carreiras, porque eles não têm mais corrido as suas carreiras, porque eles não têm mais sido capazes de perseverarem. Por que é comum nós dizermos assim, aquele rapaz ali, ele creu no Senhor quando ele era jovem, e ele servia o Senhor, ele era de tal denominação, mas num ponto ele abandonou o Senhor, ele desviou-se, ele saiu da corrida, ele deixou de correr a sua carreira, porque a nossa carreira, a nossa corrida terminará no dia que morrermos, que deixarmos de viver aqui nessa terra. Talvez por duas coisas, pelo menos. Porque não sabemos que estamos inseridos nessa corrida pela vida, ou porque não estamos preparados, não entendemos a natureza da carreira cristã. Muitos estão sendo iludidos, muitos certamente estão sendo iludidos. Pensam que a vida cristã é um céu de brigadeiro, né? E o nosso barquinho está com a vela acertada corretamente e o ventinho vem e nos leva para lá com toda tranquilidade. Não é assim, isso é um engano. A vida é uma luta, a vida é um combate. Houve um poeta incrédulo, um homem incrédulo, que não tinha o Espírito de Cristo. Ele fazia os seus poemas no passado, um grande poeta, fazia os seus poemas sobre os índios, e num dos seus poemas, um poema muito bonito, chamado Canção dos Tamoios, de Gonçalves Dias. Naquele poema tem uma estrofe que diz assim: não chores, meu filho, não chores que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os sábios só pode exaltar. Até um homem incrédulo sabia que a vida é revestida desse combate, dessa luta, dessa batalha. Então, isso posto, entendamos que nós estamos numa carreira cristã. Nós estamos numa corrida pela vida. Podemos usar o exemplo da maratona, uma corrida longa, extenuante. Então, o autor diz, devemos correr a nossa corrida, que nos está proposta. Quem propôs, quem colocou essa corrida diante de nós? O próprio Deus. E antes de corrermos, então, ele diz que devemos fazer duas coisas. Ele diz, devemos desembaraçar de todo peso. Aqui está, irmãos e irmãs. O atleta,
Aquele que irá correr uma corrida tão longa, tão difícil, ele não pode levar peso extra. Agora, peso não é pecado. Ele diz peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Duas coisas. Nós vamos chegar no pecado. Mas o peso não é pecado. Peso são empecilhos. Você já viu como os corredores correm? Bem light, uma camiseta que nem transpira, um calçãozinho e mais o que, Fabrício? Mais o tênis. Uma meia grande aqui, coloca uma meia aqui no joelho, vai jogar bola? Não. Um agasalho, mas está frio, está nevando. Não põe um agasalho em cima? Não, nada, absolutamente nada. E um cordãozinho de ouro não ficaria mais bonito se chegar na linha de... cruzar a linha de chegada com um cordãozinho de ouro, um pingente? Nada. Mas eu gosto do cabelo comprido, o cabelo é tão bonito, eu faço um rabinho, e quando estiver chegando na linha de chegada, eu tiro aqui, o cabelo vai esvoaçando e eu... Você já viu um corredor cabeludo? Nada, nada, nada disso. Você já viu esses maratonistas, esses vencedores aí? Você já viu algum deles barbudo? Nada contra, Gerson. Você pode ficar tranquilo com a sua barba aí. Mas não tem nenhum barbudo. Você já viu esses corredores de ponta, eles terem pelo no corpo? Eles se depilam, irmãos. Eles não têm pelo sobre o corpo. Cabelo curto, depilados. Porque se eles levarem qualquer coisa, até um brinquinho, né, que muitos gostam, né? Aquele brinquinho, aquele pingente, qualquer coisinha extra, aquilo vai pesar muitos quilos. Lá na frente, isso vai pesar 1 tonelada e vai impedi-lo de completar a carreira. Agora, se alguém quiser correr de salto alto, pode. Se tiver uma pessoa, uma mulher que quiser correr de salto alto, pode. O salto alto em si não tem problema nenhum, não é pecado. É bonito até, em certas ocasiões. Pode correr. Se quiser correr com vestido de gala, tem algum problema? Problema nenhum. Pode correr. Mas se fizer isso, se não tomar cuidado com o que você levará sobre si, isso se tornará um peso. Esse vestido, que no início era tão bonito, tão chamativo, ele se tornará um peso, um embaraço. E certamente, daqui a pouquinho, você ficará pelo caminho. Essas empresas como a Nike, São Bartolomeu, essas Adidas e essas outras aí, eles têm departamentos especializados apenas para desenvolverem o tênis mais leve possível. Já tem tênis por aí em torno de 134 gramas de peso. Você consegue imaginar isso? Nada. Não querem levar absolutamente nada. Apenas o essencial. Oh, você não concorda comigo que o povo de Deus tem falhado aqui? Que o povo de Deus, por talvez não saber a natureza da vida cristã, não saberem, não entenderem que estão numa carreira, tem levado pesos demasiados sobre si? Não são pecados. Paulo fala em Coríntios, ele diz assim, todas as coisas, eu posso todas as coisas me são lícitas, permitidas. Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas ele diz, nem todas me convêm. Então aqui está. Aprendamos a escolher bem aquilo que nós levaremos conosco na nossa carreira. Desembaraçando de todo o peso. Não podemos levar nenhum peso, nada que se torne um peso. O que pode ser um peso, você me perguntará. Irmão, irmã, vá diante de Deus. Ele te dará compreensão nessas coisas. Ele te mostrará os pesos que você tem levado na sua vida. Eu vou te citar alguns exemplos. Por exemplo, a criação dos nossos filhos. E eu me apresso a dizer que uma das grandes bênçãos na nossa vida como pais é termos os nossos filhos. Criar filhos, irmãos, é tão prazeroso. Quando os nossos filhos começaram a nascer, temos 3. A gente escutava os irmãos falando assim, os mais velhos falando assim, aproveita seu filho, aproveita enquanto é pequeno, aproveita a Milena enquanto é pequeno, porque depois que cresce, irmãos, depois que cresce. Então ali, um dia, Sueli e eu tivemos um acordo. Nós falamos assim, nós nunca vamos falar isso. Nós vamos aproveitar cada fase dos nossos filhos de uma maneira
bastante alegre e vamos curtir o máximo cada fase. Eu não quero nunca olhar para trás e dizer, quando eles tinham 7 anos, quando eles tinham 6 anos, quando eles estavam no berço, né, que era tranquilo, dava uma madeira e eles ficavam por lá. Não. Eu e a Sueli nunca fizemos isso. Não é, Sueli? E hoje temos o Esdras de 24, a Esther de 21, a Ruth de 19. Temos muitos desafios. É verdade que temos desafios que nós não tínhamos quando eles tinham 7, 8, 9, 10 anos. Mas eu não te diria que são desafios mais difíceis. Eu sou tentado a dizer que são desafios mais difíceis, mas eu não vou fazê-lo. Eu diria apenas que são apenas desafios, que é um processo maravilhoso. Eles estão aprendendo o caminho deles com o Senhor, fazendo as suas descobertas, aprendendo a tomar as suas decisões, e às vezes toma decisões tão erradas, mas eles têm que aprender. Assim como eu tomei minhas decisões erradas, e foram tantas, e esse Deus de misericórdia, esse Deus de amor me tratou com tanta bondade, e foi me atraindo, até que me trouxe para junto dele. Certamente está fazendo isso com os nossos filhos. Mas criação dos filhos pode ser um peso. Hoje, essa cultura mundana, e é uma cultura mundana, de que nós temos que dar o melhor para os nossos filhos. Nós temos que dar o melhor, sim, para os nossos filhos. Mas o que é o melhor para os nossos filhos? É o Senhor. A cultura mundana, quando ela se refere a isso, ela diz que temos que dar o melhor para os nossos filhos. Na cultura, na mente do mundo, está uma boa escola, uma boa educação, para que quando ele crescer, então, ele possa, de cara, se tornar um promotor público, ou isso, ou aquilo lá. Irmãos, será que os nossos filhos precisam mesmo disso? Talvez não é uma maneira inconsciente de nós estarmos, muitas vezes, tentando fazer com que os nossos filhos tenham sucesso em coisas que nós não tivemos? Será que não é isso? Será que eu não teria uma satisfação pessoal de saber que o Esdras tem um curso superior e eu não tive e agora ele tem? Ou ele vai ganhar mais dinheiro do que eu sempre ganhei? Essas bobagens, não é? Nossos filhos, se eles apenas tivermos essa preocupação com eles, mas é lícito. Eu não estou dizendo que você não deve cuidar deles. Você pode pagar a melhor escola. Você pode investir nele da maneira que você quiser. Apenas não permita que isso se torne um peso. Nossos filhos precisam, acima de tudo, eles precisam ser do Senhor. Eles precisam servir a Jesus na geração deles. Há um livro do John Kennedy chamado A Tocha do Testemunho. Nós estamos aqui já há 4 anos, pela graça de Deus, procurando segurar a tocha do testemunho do Senhor. O que fazemos aqui, talvez aos olhos de Deus, pode ser algo grandioso. Vocês, de Rio de Janeiro, veio você, a sua mãe, você. Isso. Talvez não foi apenas porque algo casual, fortuito, talvez foi o próprio Deus que disse, Gaze. É um rato aí. Espera aí, calma aí, que nós vamos pegar ele. Já saiu, Hermelino? Irmãos, vamos voltar aqui. Henrique, você vigia aí, tá? Vamos voltar aqui. Já foi embora. Graças a Deus. Apenas uma distração. Cuidar dos filhos, querer o melhor para os filhos, não tem nada de errado, como eu disse. Mas não permita que isso se torne um peso. Quantos pais têm colocado uma pressão desnecessária sobre os filhos nessa área? Pais cristãos, me refiro a pais cristãos.
mas que não têm tido o mesmo zelo e a mesma perseverança de ensinarem aos seus filhos o caminho do Senhor. Talvez o que Deus está fazendo aqui nesses dias, talvez não, tem um eterno peso de glória, mas não podemos aquilatar, não podemos medir só naquele dia. Talvez você descobrirá que foi o próprio Deus que te chamou, disse: Gaze, sai da tua casa, da tua parentela, leva só a mãe, pega um ônibus e vai para Santo Antônio de Posse. Vai lá, estar com os irmãos, ouvir a palavra, porque isso de alguma maneira vai te impactar e vai te ajudar. Está entendendo? Os filhos, tantos pais que estão tão preocupados com os filhos. Eu conheço alguns irmãos amados, queridos. Os filhos não têm tempo de buscarem o Senhor, porque durante a semana faz vôlei, faz balé, faz teatro, faz inglês. Filhos de 9 anos. E eu pergunto, mas brinca quando? Quando é que você brinca? Brinca? Como assim brincar? Brinca. Devemos insistir com os nossos filhos, levá-los ao Senhor, gastarmos tempo com os nossos filhos. É isso que contará. Se os nossos filhos forem promotores, juízes, advogados, seja o que for, mas se não tiverem o Senhor, eles serão infelizes, eles serão miseráveis, eles serão pobres. Então você quer ter um peso? Leve os seus filhos ao Senhor. Faça disso um objetivo na sua vida para com os seus filhos. Peso, empecilho, tantas coisas. O peso em si, ele é neutro. O peso em si, o peso certo, ele não faz mal, sabia? Por exemplo, aqueles que fazem academia que levanta peso, ele consegue levantar 50 quilos, fica nos 50. Só com o peso de 50 que ele consegue levantar, depois de um tempo ele vai ter musculatura definida. Mas se ele tentar pegar 175, ele vai ter problema. Ele vai ter algum problema no seu músculo, vai rasgar, vai quebrar. Então, peso é peso. Se tiver na quantidade certa, não tem problema. Eu me lembro uma vez de um querido irmão, ele jogava bola, bom de bola, craque. Ele mudou-se para uma cidade, foi trabalhar no banco, numa cidade pequena, e quando ele chegou nessa cidade, então, tinham campeonatos amadores lá, ficaram, logo descobriram, ele está trabalhando no banco, o jogador está aí. E foram lá, e quem chegou primeiro pegou, ele assinou, inscreveu-se num campeonato. Ele disputou um campeonato, assim que ele chegou na cidade. E aí, alguns jogos, caiu no domingo de manhã, que era o dia da ceia do Senhor. E isso começou a incomodá-lo. Então, no segundo campeonato, ele disse, olha, eu não posso ir nos domingos, eu tenho que estar com os irmãos. São poucos irmãos, eu tenho a ser. Não se preocupe, o dia de jogo no domingo, se você não puder, não tem problema. Você acha que foi assim? Você acha que deixaram ele em paz? As finais, o time foi às finais e aconteceu no domingo. Isso se tornou um peso para ele. Até que ele resolveu não disputar mais campeonatos. Ele disse, não disputo mais campeonatos. Ele continua jogando bola? Continua jogando bola. Informalmente. Pesos. Tome muito cuidado com pesos que você pode levar pela sua vida. Há irmãos e irmãs que têm empregos, funções que tornam-se um peso para ele ou para ela. E se o seu trabalho, se o seu emprego for um peso que você tem carregado, que tem te impedido de correr a sua carreira e de servir o Senhor, deve considerar mudar de ramo. Deve clamar ao Senhor que te ajude. Deve ir diante do Senhor e clamar a Ele, e certamente Ele te ajudará. Uma outra coisa que o autor diz que é preciso fazer, é preciso desembaraçar também do pecado que tenazmente nos assedia. A ideia é de algo aqui, você está correndo e tem algo enrolado nas suas pernas, e você começa a correr, isso começa a enrolar nas suas pernas, e não sai, você faz assim, não sai, e vai enrolando de tal maneira que ali na frente você vai tomar um tombo. O pecado que tenazmente nos assedia, pecados habituais. Lá em Minas, uma vez, há muitos anos, um sócio que eu tinha, um homem muito íntegro e muito justo.
Eu peguei uma informação do meu padrasto e passei para ele. E eu vi que ele assustou. Falei, meu padrasto plantou um milho, ele disse que vai dar tantos carros de boi, tantos carros de milho. Ele falou assim, não, que isso? Tá doido? Ele tinha 3 fazendas, esse homem. E na hora que ele falou, eu falei, ixi, eu contei uma mentira. Ele sabe muito mais do que eu. E eu fiquei esperando o meu padrasto colher o milho. Quando ele colheu, eu fui nele e falei assim, deu quantos balaios? Quantos balaios que deu, Simval? Ele disse, deu tanto. Eu falei, mas você falou que dava tanto? Ele falou, mas não deu. Eu falei, não, você me fez mentir. E eu fui nesse sócio. Disse, lembra aquela informação? Lembro. Eu falei, não era uma verdade. Deu tanto só. Ele falou, não, eu sabia. Quando você me contou, eu plantei a milha toda. O senhor me perdoe, foi uma mentira, eu disse para ele. Ele disse assim, Leonardo, uma mentirinha para o gasto. Uma mentira branca, não é? Mentira branca é pecado. Não existe mentira branca, mentira amarela, mentira é mentira. Pecados habituais. Irmãos e irmãs, muitas vezes, nós somos pegos contando uma mentira, uma mentirinha branca. Uma informação, às vezes, que era 230, e nós falamos assim, era 270, 271, né? Nós enfatizamos, nós aumentamos. Muito cuidado. Hebreus também fala do pecado da incredulidade. Muitos, eles passaram por essa experiência, pecado da incredulidade. Pecado da incredulidade. Irmãos, como o Senhor nos tem falado, não é? Ele tem nos falado. Às vezes termina-se a reunião e as orações são nesse sentido. Graças a Deus por isso. O Senhor nos falou, obrigado por tua palavra, Senhor. Como o Senhor nos falou, há um peso no meu coração, há um palpitar no meu coração. E eu digo, verdade, o Senhor nos falou. Mas se eu disser amém a isso, que Ele realmente nos falou, e agora toda a responsabilidade virá sobre os meus ombros. Pecado da incredulidade. Muitas vezes Ele nos fala, Ele vem e se revela, mas nós não fazemos nada. Agimos como se estivéssemos incrédulos como os demais. E não tomamos nenhuma posição com relação à verdade. Não é assim? Pecados habituais. Coisas que fazemos, às vezes, no dia a dia. Seja talvez o seu temperamento nervoso, sempre combativo, sempre colérico, machucando os irmãos, reclamando de tudo. Murmuração é pecado, irmãos. Vocês sabiam disso? Murmuração é pecado. Nós devemos considerar isso. Se temos nada está bom, desse jeito não está bom, daquele jeito não está bom, isso é pecado, um pecado habitual. Você já considerou que você deve abandonar isso? Isso vai te impedir de terminar a sua carreira. Você deve colocar diante do Senhor e abandoná-lo. Esses pecados, chamados pecados habituais. E um último, para hoje, mais um essencial para terminarmos a nossa carreira. É aquilo que Paulo falou aos Filipenses. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Esses corredores de maratona ou de Ironman, eles têm também uma preparação psicológica. Essa informação que eu vou lhes dar, eu peguei de alguém que corre o Ironman. Então ele me disse que no dia da prova, geralmente no dia antes da prova, ele não faz outra coisa senão descansar e preparar-se mentalmente para a prova. Mentalmente para a prova. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Irmãos, o povo de Deus tem corrido, trazendo tanta coisa na sua mente, muitos não esquecem de absolutamente nada. Eu me lembro, irmãos, me perdoe esse exemplo, para minha vergonha, eu me lembro uma vez que eu fui com o Ernie para os Estados Unidos, e o Ernie é meu melhor amigo, vocês sabem disso, como eu amo o Ernie. Mas como todo bom amigo, a gente também dá umas topadas. De vez em quando é igual 2 boi trombando um com o outro, né? E uma vez nos Estados Unidos ele me falou algo. E eu argumentei, e ele falou, e a gente teve uma discussão. Discutimos já muitas vezes. Não tem problema. Divergimos algumas vezes. Mas eu fiquei muito aborrecido com aquilo lá. Terminou a conversa, viemos para o Brasil. Passou uns 2 meses, fomos tomar um café.
Ele falou assim, você quer me falar alguma coisa? Quero te falar sim. Quero falar para você. Pode falar, irmão. Você lembra quando nós estávamos em Jacksonville, na casa da Carmen? Lembro. Então, saímos, fomos para Bartow, iríamos cruzar a cidade de Orlando. Lembra? Lembro. Então, saímos 8h17 e 12 segundos. E o GPS me jogou para ali, mas chegou ali e tinha uma construção. Eu tive que me desviar, atrasou um pouquinho, fui para outro lugar, mas finalmente pegamos, às 8h47, pegamos a estrada principal. E eu fui dirigindo o carro, você lembra? Mais ou menos. Então, a velocidade lá naquela via era 70 milhas por hora. Eu fui. E num determinado momento você me falou isso. E eu retruquei e tal. Você lembra disso? Não lembro, não. Foi claro que lembra. Quando você falou isso, nós passamos exatamente por uma placa que estava ao lado da rodovia chamada Clayton, 12 milhas. Ele falou assim, eu não lembro. Não lembra? Você que falei isso. Irmãos, ele não se lembrava. Eu lembrava. Lembrava tudo. E ele não se lembrava de absolutamente nada. Vocês percebem? Como eu fiquei ali esses 2 meses, 3 meses com essas coisas, não correndo a minha carreira, por causa de nada. Ele virou e falou assim, irmão, desculpa, eu não lembro. E o que eu vou fazer com isso? O que eu faço? Não lembro. Oh, quantos de nós que têm carregado essas bobagens, não é? O irmão faz alguma coisa, acontece alguma coisa, uma mágoa, e nós vamos carregando. Parece que nós entendemos esse versículo aos Filipenses, lembrando das coisas que para trás ficam. Não é? Não é esquecendo das coisas que para trás ficam. Devemos esquecer. Quantos de nós estão presos na armadilha do ressentimento? Alguma coisa aconteceu lá errado e nós ficamos... Um irmão psicólogo, ele disse certa vez, esses que têm melhor memória são os que mais sofrem. Não esquece nada. Essa é uma luta na minha vida. Tenho que ficar vigilante o tempo todo. Você tem algum ressentimento que você carrega? Tem alguma coisa na sua vida que aconteceu na sua infância, na sua juventude? Algum irmão fez alguma coisa que você não gostou? Seus pais... Larga isso para trás, está te atrapalhando. Você não percebe que já está pesando 70,5 quilos? Você não consegue terminar a sua carreira assim. Para agora, em nome de Jesus. Abandona, esquece. Eu me lembro, numa certa localidade, eu pedi licença para dar esse exemplo. Nós estávamos um dia, numa determinada localidade, tendo uma comunhão informal, estava tão bom, e tinha o pai e a esposa, tinha a filha, tinha o marido, tinha outras pessoas. E aí, de repente, a conversa virou para esse assunto aqui. Você já deixou seus filhos dirigir carro sem carteira? Eu disse, não, eu não deixei não. Aí o irmão disse, eu também, minhas filhas eu não deixei não. Não dirige, não pode, não podia. Se dirigiu sem o meu consentimento. E a filha dele estava. E o marido da filha perguntou, e aí, amor, você já dirigiu ou não dirigiu? Junto com o pai. E a resposta dela foi, o meu passado. E ela fez assim, o meu passado está debaixo do sangue de Jesus. Irmãos, esse não é um exemplo maravilhoso? Não é? Nosso passado está debaixo do sangue de Jesus. Mas eu, particularmente, acho que ela dirigiu. Mas ela não contou. O meu passado está debaixo do sangue de Jesus. O nosso passado está debaixo do sangue de Jesus. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Devemos esquecer. Não carreguemos nada. Meu pai morreu, eu tinha 4 anos. Ele deixou a mamãe com 4 filhos. Um com 2, um com 4, um com 6, um com 8. E eu sempre carreguei essa mágoa com meu pai, porque meu pai morreu de cirrose, de bebê. E como a minha mãe sofreu muito, a minha mãe sempre referia-se a ele negativamente. E eu cresci assim, eu falei, mas esse cara é irresponsável demais. Nem para criar os filhos dele. Jogou a vida dele fora, ele morreu com 30 anos.
E eu cresci assim, não percebi que isso se tornou um peso, uma mágoa, uma revolta. Isso explica muitas brigas que eu dava na escola, muitos problemas. Mas depois que eu converti, ainda continuou isso no meu coração. Um dia eu pedi ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu estou com esse sentimento, carrego isso do meu pai, é meu pai. Me dá alguma coisa boa desse homem para me lembrar dele. Eu não quero ter um pensamento, ele é meu pai. E todo pai deveria ser confiável, né? Então, duas coisas que o Senhor fez na minha vida. Um dia, no aniversário de 90 anos da minha tia, ela está viva ainda, ela tem 98 anos, está lúcida. Reuniu-se a família, que é muito numerosa, numa fazenda, e fomos lá festejar com ela. Estava ela, com 90 na época, tia Olícia, acho que com 88, tia Silvia, com uns 86. E aí eu juntei as três, peguei um caderno e fui entrevistá-las, porque eu gosto disso, eu queria saber detalhes da minha família. E fui entrevistá-las. Então elas me contaram isso que eu nunca tinha ouvido falar na minha família, do meu pai. Elas disseram que a minha avó, a mãe do meu pai, ela ficou viúva e morava aqui nessa fazenda. E uma irmã dela, com o marido, morava aqui, perto da fazenda dela. O cunhado com a irmã. E a vovó ficava sozinha na fazenda, porque as filhas, já mocinhas, iam trabalhar. E um dia, o cunhado dela, marido da irmã da vovó, foi lá e forçou a minha avó. E desse relacionamento forçado, pegou a minha avó sozinha, nasceu meu pai. Então, de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Eu tive compaixão desse homem, você não teria? Você não vê esse menino lá na escola, os alunos falando que ele era meu Deus, um bastardo. Você consegue imaginar esse menino perguntando, mãe, quem é o meu pai? E ela dizer, o seu pai é o seu tio, não é? Eu entendi, eu tive compaixão por ele. E eu pude perdoá-lo. Ele está livre, eu estou livre dele no meu coração. Não há nenhuma mágoa, nenhum peso dele. Eu entendi o meu pai. Não justifica, mas eu entendi. Ele não tinha Jesus para ampará-lo, para ajudá-lo e para que ele mudasse de vida. Ele não creu no Senhor. Então ele era um homem sem esperança. E com 30 anos ele morreu de tanto beber. Mas também o Senhor me trouxe uma outra coisa. Que quando o papai ficou doente para morrer, ele não podia mais trabalhar, ele estava em casa, minha mãe cuidando dele, ele era pedreiro. Um compadre dele foi lá em casa, esse homem morreu ano passado. E a gente deve muita obrigação à família dele. Ele gostava muito de nós, trabalhava no Banco Brasil. Ele estava construindo uma casa. E ele foi lá em casa, a mamãe me contou isso. E disse para o meu pai, eu preciso de você trabalhar lá na minha casa. Não, compadre, eu não dou conta. Não, eu sei que você não dá conta, mas pelo menos um. Meu pai assentava piso muito bem. Tem 2 casas em Patos que está em pé que ele fez, então deve ser bom, né? Ele falou, pelo menos alguns azulejos lá, eu quero que você assenta na minha casa para falar que você assentou. Eu não dou conta. Não, dá, entra no carro, vamos lá. Levou meu pai. Meu pai trabalhou um pouquinho. Ele falou, me dá a carteira de trabalho. Para quê? Eu vou assinar ela. Não, vou assinar. Ele queria nos ajudar, ele assinou a carteira do meu pai. E a minha mãe fala que o meu pai, com toda dificuldade, já doente para morrer, ele durou 1 ano. Ele ia lá de vez em quando e fazia um servicinho, e o coração já estava, ele tinha chagas, e voltava para casa, deitava, voltava, e aí o meu pai morreu de carteira assinada. E aí a minha mãe recebeu um salário do meu pai, durante toda a vida. Todo mês nós recebíamos um salário dele. Legal isso, não é? Então, mesmo morto, ele estava cuidando de nós. Era como se ele tivesse todo mês mandando um salário para minha mãe cuidar dos filhos. Guardei isso por tanto tempo. Isso me impediu tantas coisas, explica tantas coisas. Você tem alguma coisa aí que você não consegue se libertar, que você tem trazido aí com você, na sua mente, no seu coração, alguma coisa que não deu certo, alguém que te magoou, que abusou de você? Para hoje. Peça ao Senhor para te ajudar. Se precisa de perdão, perdoa em nome de Jesus. Se precisa pedir perdão, vai lá e peça, reconcilie. Se você não fizer isso, certamente você não terminará a sua carreira. Resolva hoje. Às vezes, problemas na nossa família, nós somos tão rápidos para julgar, mas nós não sabemos a real história. Eu não sabia da história do meu pai.
E aí eu passei a vê-lo com olhos de misericórdia, com olhos de amor. Eu tive pena dele, não é? Você também não teria? Uma outra coisa que as pessoas não conseguem se desvencilhar, talvez seja o ressentimento. Ele contou essa história uma vez, em 1974. Veio um dia, ele estava na casa dele e veio uma irmã, a senhora Meyers. E ela disse para ele assim: eu quero contar algo para você, irmão Werner. Ele disse: conta. 74. Ela disse: você sabe que eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 meninas e um menino no meio, não é? Sim. Então, há uns 10 anos atrás, o Senhor me mostrou que eu sempre, desde que o meu filho nasceu, eu tratei ele diferente, com mais amor, com mais privilégio do que as meninas. E há 10 anos atrás, graças a Deus, o Senhor me mostrou que isso era pecado. E o que você fez, irmã? Imediatamente eu fui diante do Senhor e pedi que Ele me perdoasse, de eu ter preferido o menino às meninas. Ótimo. E ela disse para ele essas palavras. E desde então, todas as noites, eu tenho pedido ao Senhor que me perdoe desse pecado. Não parece legal isso aí? Não parece bonito? Mas qual o erro disso aí? O segundo dia que ela foi diante do Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho 3 filhos. Sim, eu sei. Sei o nome deles, idade, CPF. Eu sei tudo. O peso, quanto cabelo tem na cabeça. Mas fala aí. Então, o Senhor sabe que eu sempre preferi o menino do que as meninas. Não, isso eu não sei. Não, o Senhor sabe. Não, não sei. Isso eu não sabia. Não, Senhor, eu sempre preferi o menino. Eu tratei ele diferente das meninas. O Senhor não lembra como eu fiz isso há 3 anos atrás, que eu dei um presente para ele e não dei nada para os meninos? Não, isso eu não lembro, não. E ela insistindo por 10 anos. Por que ele não se lembrava? Porque quando ele perdoa, ele se esquece. Os pecados são removidos. E a distância é do Oriente para o Ocidente. E cristãos que têm carregado essas coisas, que mesmo que tenham acertado com o Senhor, não conseguem se ver livres. Não esquece, fica lembrando desses pecados passados, dessas coisas que fizeram. Irmãos, irmão, irmã, se você dirigiu o carro sem o seu pai saber, o seu passado está debaixo do sangue de Jesus. E está aí, e aí deve ficar para sempre. Outros estão correndo as suas carreiras com medo, cheio de medo. Você já sentiu medo? Eu já senti medo. Acho que todo mundo já sentiu medo, não é? Às vezes medo porque o filho está doente, às vezes medo porque mandou o marido embora, às vezes medo porque, irmãos, eu ia aposentar daqui 3 anos, agora mudaram a lei aí que eu vou ter que trabalhar acho que mais 10 anos. Você acredita um negócio desse? Era para me aposentar daqui 3, mais 10 anos. Não dá medo às vezes? Dá medo sim. E agora como que nós vamos fazer? Como é que nós vamos viver? Eu estou ficando mais velho, e aí? E onde eu vou arrumar um emprego? Como que eu vou sustentar a minha família? E isso, e aquilo outro? Medo. Muitos vivem com medo. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você. Lá em Mateus 28, 20, não precisa abrir. Eu vou ler algo que o Senhor Jesus disse antes dele ir embora dessa terra. E são palavras tão maravilhosas, é uma promessa tão acalentadora, é algo tão precioso, que quando você sentir medo, como eu senti muitas vezes, você se agarra a essa promessa do Senhor Jesus. Ele disse assim para os seus discípulos, quando ele estava partindo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas eu vou ler na versão de um irmão chamado Richard Francis Weymouth, de 1902, que para mim a versão dele é espetacular. Ele disse assim, foi assim, segundo o entender dele, a tradução dele que Jesus falou. E lembre-se, Ariana, lembre-se, eu estou com você sempre, dia a dia, até o fim das eras. Isso é maravilhoso. Antônio, lembra, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Isabela, você está com 12 anos? 13. O Senhor Jesus, ele fala assim para você: Bebela, lembre-se, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos.
Carmela, ele diz para você, Carmela, lembre-se, eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Nós não precisamos ter medo. Nós podemos confiar no Senhor totalmente, plenamente, que Ele é capaz, o Senhor é bom. O Senhor nunca nos desampara, nunca vimos um justo mendigar o pão. O Senhor é tão cuidadoso, tão bom. Então, que prestemos atenção nessas coisas, sempre olhando firmemente para o Senhor Jesus. Devemos olhar para Ele, fixarmos o olhar sobre o Senhor, correndo e olhando, olhando e correndo. A única maneira de terminarmos a nossa carreira é olhando para o Senhor Jesus. E amanhã nós vamos ver o significado disso. Que olhar é esse para Jesus? O que essa palavra olhando para Ele significa? Vamos considerar isso amanhã e os 2 últimos essenciais, se o Senhor permitir. Vamos orar. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós temos a Ti. Olhamos para Ti nessa noite, como aquele que venceu com galhardia a sua carreira. O Senhor é o nosso exemplo, Senhor. Sua carreira foi tão cruel, sua carreira foi tão difícil, ela foi tão extenuante. Senhor, ela custou a sua própria vida. Durante toda a sua carreira aqui, o Senhor foi zombado, o Senhor foi mal compreendido, o Senhor foi atacado. Mas o Senhor correu com valentia, com galhardia, e o Senhor venceu a sua carreira. Olhamos para Ti, porque o Senhor, além de ser o nosso exemplo, o Senhor é a nossa vida. Tua vida está em nós. Por isso nós podemos também terminar a nossa. Senhor, é isso que te pedimos, Senhor Jesus. Ajuda-nos a corrermos a nossa carreira. Queremos não apenas corrê-la, mas queremos corrê-la bem, Senhor. E queremos terminá-la bem. Senhor, lembra aquela coroa que Paulo disse que lhe estava reservada? Senhor, nós queremos também receber de Ti a nossa coroa. Ajuda-nos a combatermos o bom combate e a completarmos a nossa carreira e guardarmos a fé. Te louvamos, Senhor Jesus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Senhor, há ainda tarefas, coisas que faremos nessa noite. Jogos. Ajuda-nos, Senhor. Que mesmo nos jogos, nas brincadeiras, haja unção do alto e possamos agradar o Senhor e sermos edificados juntos. Em Teu nome precioso, Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém.